Olá, seja muito bem-vindo ao Healthcast BR, o seu podcast que fala sobre saúde, sobre entretenimento e tudo que fala da sua vida. E hoje a gente conversa com ele, Cisco Aranha, ele que é surfista profissional, responsável pela primeira escola pública de surf em Santos e eu vou dizer no Brasil também? Sim. E no mundo! Tudo bem, Cisco? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui mais um pouco para colaborar aí com o meu esporte e com a cidade, com vocês. Né? E nesse bate-papo a gente também conta com a ajuda da Tatiana Lima, ela que é gerente de qualidade do CS Group, que coordena as casas de saúde e HSamp em São Paulo. Tudo bem, Tati? Vamos lá, firme? Bora lá! Bora lá! Então a gente começa aqui conversando com o Cisco. Cisco, a sua história se confunde com a história do surf no Brasil. Você é um ícone, todo mundo sabe disso. Nossa, é bobagem. O marketing, não é bobagem não? Não. O marketing escolheu? Ou você que escolheu o marketing? Não sei te dizer. Eu gosto da água, né? Sou do signo de peixe, sempre morei perto da água. A água sempre me atraiu. Até chuva me atrai. Aí é demais. É sério. E aí, quando eu morava muito perto da praia, sempre meu pai me levava. Meu pai gostava muito minha mãe não, mãe do interior, gosta do mato, do pássaro. Mas meu pai me levava para a praia e eu encantava. Então, desde menino, aí perto do bairro da Pompeia ali, pescando, pegando sirizinho, viajando nos bichinhos do mar e tal. Eu começo a surfar aí nos anos 60 e não parei mais. E eu acho que eu tenho assim um pouco de espírito inconformista, né? Enquanto eu não vi que eu pratiquei bem, eu não parei. Né? E continuo ainda, porque eu não sei fazer bem ainda. Apesar de tudo que o surf te traz, a longa vida no mar te traz muitos benefícios, né? E a gente sabe disso, experimenta isso diariamente e é fantástico. Surfar é fantástico. Não é só a sensação, né, de você estar ali na água, não. Como se fosse lazer. Não é isso. Não. Você faz parte daquele ambiente, você se conecta de forma que você acha... Exatamente. A gente está brincando sobre peixe, mas quando você está dentro d'água, você se conecta de forma que você faz parte daquele ambiente, é isso? Nós nos tornamos né? Então, assim, quando você está... Você não pode ir e sair do mar com o cabelo sequinho. Você tem que entrar. E quando você entra num universo totalmente diferente, onde a vida prospera, onde a vida veio, onde a vida nasceu. E aí é uma relação de contemplação, essas muitas coisas que transcendem a ideia de uma sociedade urbana conectada com eletricidade. Lá é completamente diferente e a vida prospera, e a vida fala com você, a natureza fala com você, te coloca no teu lugar como ser humano, né? Como humildade, né? Porque o oceano é uma força incrível. E você conviver com esse ambiente te traz mais forte, te coloca mais forte na vida, né? Com valores mais simples, obviamente. E para um pisciano que é um super desligado, é super legal isso. Né? Não sei se valores mais simples, talvez mais profundos, né? Da maneira que eu entendi a sociedade seriam simples, sim. Mas é outra história. Aí. Outra história. Verdade. O surf, ele tem aí muitos estigmas, né? Quando a gente olha no passado, as pessoas tinham essa questão de ter um preconceito, achar que as pessoas que estavam surfando eram pessoas que não queriam nada com a vida. E hoje acho que isso está bem diferente, né? Quando a gente olha, realmente ele foi reconhecido, né? É um esporte, a gente sabe que isso trabalha muito na vida das pessoas, não só fisicamente, trabalhando a saúde dela, física, mental, espiritual. Como é que você entende que hoje isso contribui, né, para a sociedade, esse trabalho contribui para a sociedade? Pensando na escola que vocês têm hoje, como é que isso contribui? Como é que vocês trazem isso como uma verdadeira filosofia de vida, né, para essa vida das crianças, dos adultos? Conta pra gente um pouquinho. Bom, é assim, a história quando vem de uma cultura polinésia, a informação é diferente lá. Então, assim, eles transcendem essa coisa do esporte lá. É diferente. Renalu, surfar é outra coisa. De qualquer maneira, se tornou um esporte. Eu faço parte de uma geração de base para o profissionalismo no mundo. Né? Eu fiz parte do circuito mundial de surf, fui o primeiro profissional do estado de São Paulo. Né? Fui o primeiro a ter um contrato aqui do estado de São Paulo. Né? Pouca gente tinha no Brasil. A gente abriu porta para o profissionalismo. Foi bom. Em algum momento, foi mais ou menos. Mas foram gerações que fizeram isso, tirar esse estigma que se falou. Sim. Era muito difícil. Eu tinha estigma em casa, meu pai não queria que eu surfasse. Minha mãe, vai surfar, menino, não corta o cabelo do moleque.
Mas, ao mesmo tempo, a gente estudava, né? Então, quando... Aconteceu isso mais ou menos com o futebol. Quando as pessoas iam a falar na televisão, algumas pessoas não tinham um certo nível de educação, então a empresa não vinha para colocar a sua imagem junto àquele atleta, que era muito bom. Mas quando vai lá o Sócrates, que era médico e tal, nada a ver com os times, né? Com o Corinthians, nada disso, vai com a pessoa. Aí quando começa a abrir portas para fala de uma pessoa que tem educação, cultura, o esporte cresce, ele se desenvolve. Foi assim com o surf. Eu fui campeão colegial. Por que eu falo a mim? Porque eu represento uma geração, tá? Então, assim, as gerações vieram fazendo associações, organizações e tal, mas aí aparece uma coluna no jornal onde uma pessoa surfista estuda. Foi campeão colegial, depois foi campeão universitário. Então, surfista estuda. Né? É isso mesmo. Aí quando vem escrita ou vem falando, aí eu penso, puxa, mas esse pessoal tem uma cultura legal. E começa a modificar então o ambiente todo. O papai começa a respeitar, a família começa a respeitar, as meninas querem te chamar para festa, não é? De qualquer maneira, a competição em si, ela é dura, mas você recebe respeito através do seu nome. Aconteceu comigo na universidade. O surf não era nada, nos anos 80, eu fui campeão universitário, saiu uma coluninha desse tamanhinho, hoje não tinha nada dessa mídia que tinha. E um professor que era super casca grossa, o professor Godofredo, aprendi muito com ele. Ele leu, porque ele lia tudo de esporte, era um homem do esporte. Fez a classe levantar e bater palma e falou assim, você tem que seguir. Ele ganhou o campeonato pela Universidade FEFS. Quando ele falou isso para mim, ele falou assim, você tem que continuar. Mas o meu esporte ainda era marginalizado. Sim. E me fez levar à frente, então eu vou seguir. Deixa eu fazer um parênteses aqui, olha a importância da comunicação, né? Lógico. A gente não... Mas é lógico. O que a comunicação transformou o conceito da sala de aula? Porque você já tinha ganhado, sim, né? Sim. Não tinha diferença, Sim. você já tinha o prêmio na sua mão. Mas o fato de ter sido publicado no jornal não, te deu uma autoridade, né? O fato, sempre acompanhou isso, por sorte ou não, a relação da comunicação, da expressão, de expressar aquela pessoa, ou expressar aquele ídolo, sei lá quem era, enfim, para frente. Então, assim, o que aconteceu com as escolas foi mais ou menos assim. Quando se criou uma escola, tal, era pequena. Quando a gente abriu e potencializou isso, foi a mídia, Eduardo Silva, que fez a primeira imagem da escola com o pessoalzinho de bodyboard lá. Nesse momento, foi fantástico. Nossa. Bacana. Muito legal. E a partir daí, aí vieram toda essa história. Agora, falar em Fantástico, Cisco, você, que também já foi para o Fantástico por causa desse assunto, criou a primeira escola pública de surf do país. Então, que está completando agora 34 anos? 34 anos. Na verdade, não fui eu que criei. Assim, a ideia veio de um comunicador, um jornalista esportivo, professor Oídes Fonseca, Gerson Moreira Lima também, um grande amigo. O Oídes já não está mais com a gente. Eles formaram ali um núcleo de uma ideia de que uma escola fosse formada com o professor Marcelo Arias no começo e aquilo ali dentro da Universidade Unisantos. Mas aí não deu muito certo, não sei o que houve, enfim. O Oídes me pede para fazer, para vir, para assumir a escola. E eu tinha minhas pranchas, falei, tá, mas pô, você tem que me contratar. Eu estou trabalhando lá em Itanhaém, fazendo prancha, eu já era professor de educação física. Ah, não, vem aqui, vamos arrumar essa casa aqui, tá? Comecei brincando ali, levando minhas pranchas para a praia, com 10, 15 alunos. Posto não existia. Mas ao mesmo tempo ele me pede um evento na cidade. Você não quer criar um evento para esses esportes marginais? Ele era um cara à frente, vanguardista. Tirar os esportes que não têm visibilidade, são marginais, né? Skate, bicicross, patim inline, num evento só. E aí eu bolei um evento no emissário. O emissário só tinha areia lá. Era um dos assoreamentos dos canais, só tinha areia. Aí eu pedi uma retroescavadeira e falou que eu estava louco. Eu falei, não, traz uma retroescavadeira, vamos raspar isso aqui. E eu já fazia evento naquela época grande e fiz um lugar chamado Cidade Radical. E aí foram 45 dias de atividade para jovens, onde a Folha de São Paulo destaca o benefício desses esportes para as crianças, um lugar para fazer isso. Foram 45 dias, 2.000 pessoas, adolescentes, passavam por lá em esportes variados. Muito legal. Aí ganhou notoriedade. E aí a estrela brilhou, o posto tinha uma telefônica, estava saindo, e o Oídes falou, você não quer montar uma escola? Eu falei, tá, né? Vamos lá. Tá, né? E aí não tinha referência no mundo, Gente, sério. que bacana. Não tinha referência no mundo.
Aí eu chamei um amigo meu, que é arquiteto, porque ali não tem muito espaço, ele riscou uma salinha de aula, papai. Comecei ali com 20 alunos, a gente abriu a porta em 92, no último ano da prefeita Thelma. E depois a gente começou ali e no final desse ano de 92 já tinha 150 crianças. Os 4 anos foram para desenvolver talentos, tirar crianças. Eu tive lá campeão brasileiro. Começou então com esse público infantil. Isso. E eu tinha alunos de 6 anos até... Não se podia dar aula para 6 anos. E hoje também não pode. Mas eu colocava o filho de amigos meus. E aí nesse período não podia dar aula, por exemplo, para pessoas maiores. Nesses primeiros 4 anos, no final do 4º ano, chega um senhor de 74 anos para fazer aula. Que estava brigando comigo na aula. Você não deixa, seus alunos não me deixam nadar. Falei, peraí, vamos fazer o seguinte, amanhã você vem de novo. Eu vou te emprestar uma prancha. Não quero. Você vem, vamos experimentar o que as crianças estão fazendo. Você é daqui do local, eu te conheço seu sobrinho e tal. Tá, vamos aqui. Aí peguei uma professora, lógico, né? Peguei uma professora super bonita, que nem vocês. Falei assim, senhor Clívis, ela vai dar aula para você, ele já, tal. Pega a onda, sorri, ela, Aí ele conectou. Aí ele saía junto com as crianças, e logo ele quis ficar em pé. Foi meu primeiro aluno. Esse foi o primeiro aluno. 74 anos. E foi em 94, 95. Legal. Junto com ele, depois de uma fala assim, numa rádio, vieram pessoas surdas, depois veio o Val cego, em 96. Ele falou assim, quero fazer aula. Tá bom, vamos, mas tem um problema. Eu falei, qual? Eu sou cego. Mas você enxerga um pouco? Não enxergo nada. E aí começa uma história também que, como é que eu faço para dar aula para uma pessoa cega, não é? Mas lembra que eu falei que eu sou um cara inconformista? Gente, que enquanto eu não fiz esse cara surfar, enquanto eu não fui, ficamos 10 anos juntos, hein? Aprendi pra caramba, aprendi muito, sério. Porque você teve que desenvolver outras habilidades também, né? Lógico, porque até você dá aula para pessoas que sabem, que enxergam, que têm sensorial, sua capacidade e aí, física. quando chegou um dia, onde a gente já adaptava tudo. Eu era docente ainda da faculdade, da Unimes e Unisanta. E aí, em 2006, mais ou menos, ele estava indo embora da escola porque alguém esqueceu a parafina, que era um produtinho que ele punha lá para ter a relação que ele subia na prancha. Ele falou, eu vou embora que eu estou muito puto da vida e que a aula não deu certo. Eu falei, não, você não vai não. Deixa eu ver, o que aconteceu? Não, o cara não deu aula, eu vou embora. Não, eu falei, não vai não. Espera aí, amanhã a gente volta, vamos conversar. Eu fui para casa, olhei o chocalho da minha filha, peguei um papel branco, comecei a desenhar uma prancha adaptada para ele, a primeira do mundo. Ou seja, a prancha tinha o que ele precisava para se guiar. Sim, a prancha tinha o falar para ele, a comunicação sensorial, né, anatômica nela. Aí eu criei a prancha, a gente fala assim, olha, eu fiz uma prancha para você, desenvolvemos, tudo que a gente fazia na criação, desenhei e fiz um deck tátil. E a gente lançou em 2006, foi pro Fantástico, tinham 90 milhões de pessoas assistindo. Meu Deus. E a gente não maquiou, ele não treinou, ele foi na cara. Foi na cara e pegou as ondas e foi certinho, o pé, tudo que a gente errava acertou. Aí depois o Rotary vem e me oferece 6 pranchas dessa. Bom, conclusão. Eu falei, agora que você está aí, que você parou o estudo, fala para o teu professor fazer as provas e eu vou te colocar na faculdade. E aí eu consegui uma bolsa de 100%. Para ele? No Santa Cecília, graças a Deus, a casa Santa Cecília, Marcelo Teixeira, Lúcia e tal, João, que era... conseguiram a bolsa, ele se formou como professor de educação física, 100% de bolsa, né? Ô Cisco, então, se a gente a história é muito além do que, né, o Cisco passou de uma forma lá atrás, porque ajudou, porque meu nome ajudou. Todos os itens da escola de surf, assim, desde infantil a planejamento todo dos idosos, depois o adaptado, na verdade foram necessidades que te apareceram, desafios que apareceram e você dificuldades. Sim. Por isso eu te falei que eu sou um cara inconformista. Depois vieram outras patologias, outras deficiências, onde a prancha não servia mais. Então nós criamos depois, 2010, 2008, 2006, a prancha cego, 2010, a prancha multifuncional. Daí virou um projeto de amigos, de comunidade. Hoje a gente já entregou mais de 100 pranchas, quase 100 pranchas pelo mundo todo. A gente ganhou prêmio com isso. Não diga dizer que eu ganhei prêmio, a comunidade ganha, a cidade ganhou prêmio, porque mostrou ao mundo como se faz, né, gratuitamente as coisas, né? Foram muitas capoeiras, né?
Incluindo pessoas que até então eram marginalizadas, agora, né? Que não podiam participar. Agora, para conseguir a escola do posto 3, a história é muito mais profunda que essa. Porque chega na minha mão um menino com 9 anos, que é o Rafael, que não andava, com deficiência mental, uma faixa de renda baixa, né, comunidade, vem através de um terapeuta, leva lá, ele vem numa cadeira de roda, na formato da cadeira de roda, e é verdade isso, né? E a mãe chorando, será que ele pode entrar no mar? Eu falei, lógico, né, meu? Se você carrega, eu carrego também. Então, peguei ele no colo e vamos pro mar. Mas ele não abria os olhos, ele não tinha expressão facial, não sorria, não falava, catatônico. E eu levei aquela pessoinha para lá. Já está acostumado, comigo mesmo, vamos embora. Não com essas pessoas, mas eu aprendi lá atrás com o professor Ciasca, que vinha de Campinas, da Unicamp, com 70 pessoas com deficiência. Para chegar no Rafael, passou por um processo de aprendizado com o Ciasca, não se preocupa, carrega, leva com amor e acabou. E a primeira criança que ele me pôs no braço tinha 90% de queimadura no braço. Vou resumir. É uma menina que era atendida pelo núcleo de terapia lá, da Unicamp. E o pai pôs fogo na casa, se matou, só sobrou ela. Então, são histórias muito trágicas e muito fortes que eu aguento. Meus amigos estavam, não dá, vou embora. Tá, eu fico. Aprendi muito e quando vem, Rafa, é comigo mesmo. Colocando na água, relaxando os benefícios do ambiente. Quando ele abriu os olhos, pouco, que ele começou a observar o que o cérebro fez, uma sinapse para construir a parte elétrica que faltava. Em 10 meses, depois de começar a gatinhar, já começar a esboçar um sorriso, lindo, ele é lindo, sabe? E o amor, né, da mãe, tá? A fé da mãe. Ele, nesses 10 meses, um dia, ele vem para a aula na cadeira de roda e eu falei assim, espera aí, Juliana, que eu vou pegar, a Fabiana, que eu vou pegar o Rafa já. Estava trocando as pessoas, não, ele vai aí. Falei, como ele vai aí? Ela pega, ele levanta e ele vem correndo, assim, andando, e me dá um abraço. Ele levantou da cadeira de roda. Sensacional. Ele está andando. Nossa, isso não E foi fantástico. Por que a gente abriu a escola do Posto 3? Porque a gente viu que era verdade. Todos os benefícios, não só para ele, psoríase, tudo. A gente então concluiu isso num relatório, mandamos para o Paulo, foi super honesto. Tem certeza? Mas tem uma secretaria. Não, eles vão sair, vão conseguir. E estava todos os relatórios fundamentando a prática do benefício do surf, água marinha, para essas pessoas. Então a gente vai abrir. E abrimos. Já tem 6 anos. Quando você tem todas essas provas concretas, sim, você consegue um apoio até de iniciativa privada, que foi o caso da Blue Med, né? Também é uma história linda. Não sei se você sabe, né? Mas essa história, assim, quando eles vieram, quando a Blue Med veio, eu estava num momento, eu acho que os anjos ajudam, né? Porque eu tinha que ajudar. Não era a mim, é que a escola precisava, as pessoas precisavam, né? E quando à frente vai o amor ele abre portas de uma maneira diferente. Às vezes você quer muito, mas não chega, demora um pouquinho, tarda um pouco, mas eu já entendi. Então, vamos bater nele bastante para ver se é isso mesmo que ele quer. E aí eu falei, bom, tá, já bateram muito, agora eu estou aqui ainda, tem que me dar uma força. E veio uma oportunidade. Quando eles vieram, eu estava perdendo a Steel já não abraçava mais, a escola cresceu muito, foi amigo meu há muito tempo. Mas no final, ele falou, você tem algumas pessoas de idade aí? Eu falei, tenho sim e tal. Aí eu falei assim, então tá, vamos conversar. O César me liga. Ele estava lá numa agência em São Paulo, não sei quem é César. Vamos lá. Aí conversamos, o que você quer? Eu preciso disso. Isso tudo eu não vou conseguir, porque eu dobrei o valor do salário, lógico que sim. Eu preciso agora aproveitar a oportunidade, sim, não é? Não porque eu precisava mesmo. Aí ele falou, não, tá, vamos fazer uma coisa, vamos lá. Conseguimos fazer alguma coisa, fechamos já quase tudo para a escola, fomos para a Europa num congresso, que essa prancha que já estava rolando lá, beleza. Só que não tinha a abertura da escola do Posto 3. Que é de surf adaptado. Mas não estava aberta ainda. Então, de lá da Europa, eu ligo para o Paulo, falo, Paulo, você precisa abrir a escola, porque eu quero trazer a conferência mundial para cá, vou organizar a segunda conferência. Cisco não pode. Eu falei, você tem que fazer. Estratégia um pouco para ajudar o processo da abertura da escola. Tem certeza? Tenho certeza. Quando você precisar, preciso disso, vamos fazer. E a gente abriu então a escola. Nesse processo todo, não havia ainda o patrocínio da escola do Posto 3.
E foi com o Rogério também, falando com ele, acabou que um convencimento numa mesa, ele acabou aceitando. Mas o César se revelou depois, no futuro, que é um grande amigo, todos eles, a casa, meu amigo, que ele foi meu aluno. Sério? Da primeira turma. Das primeiras turmas. Sensacional. Eu falei assim, como assim, César? Como assim? Você é um anjo, meu, como assim? Que legal. Lindo. Que legal. Então você tem essa Lindo, relação, sabe? né? Então, assim, quando a gente põe o amor na frente, quando põe o trabalho, o amor na frente e faz uma coisa legal, É uma missão, o futuro, é uma escola, o futuro gera frutos maravilhosos. Sim, Né? Então, você assim, está colhendo aquilo que você plantou. E foi uma coisa muito legal, sabe? Muito legal. E tá junto. E falando de saúde, né? A gente vai falar um pouquinho o quanto que o esporte, a gente sabe hoje, né? Nós estamos em um momento diferente, acho que até essa geração enxerga isso diferente hoje, né? Sobre o quanto que o esporte influencia a nossa saúde, né? E quando você olha para trás e você vê quantas vidas você impactou, né? Quantas mudanças, né? Você e toda a organização, né? Quem te apoiou também, né? Impactou essas vidas, né? Como é que você enxerga isso hoje e o que você espera também para o futuro, né? Quem é que vai herdar esse legado? Quem que vai continuar isso? Você enxerga pessoas aí dentro da sua equipe que possam continuar isso? Como é que você... Bom, eu vou fazer uma analogia aí, tá? Porque uma coisa é o esporte, né? O esporte é uma coisa. Ao mesmo tempo que você traz benefícios, também traz um pouco de conflitos, né? Porque tem ralis, tem pessoas que têm, outras não têm, né? Aí você vai construindo um mundo um pouco de grupos e tal, enfim. Eu sempre fui um cara muito honesto, assim. Eu sempre treinei muito, fui muito bom surfista e tive os títulos que eu queria para mim. Mas eu não esperava que com isso fosse abrir outras portas. Né? Acabou que, sim, acho que a influência da minha mãe, como espiritualizado do jeito que era, me influenciou muito. Meus mestres, né, que é surdo mudo, outros que... O que eu acho, assim, eu não vejo, assim, uma pessoa que vá levar... aconteceu comigo isso. Por exemplo, eu acho que eu estava pronto para um mestre aparecer. Mas não fui eu que construí isso. Foi o espírito, né? Alguma coisa fez, olha, está pronto, agora vem essa pessoa na frente dele, para explicar para ele como faz. Então, eu acho que eu estava mais ou menos pronto para algum nível, são níveis, né? Eu ainda estou no caminho aí, aprendendo, né? Mas os benefícios do esporte hoje, como fala assim, relacionados à medicina, tal, à saúde e tal, ela está concretizada, ela é fato, né? Todo mundo precisa praticar esporte para o benefício global. Para você viver, na verdade. Global. Mas, existir. voltando lá atrás, no estigma do esporte como profissão, quando eu entrei na faculdade não existia a profissão de educador físico. Eu entrei em 80 e me formei em 82, 83... Em 1983, eram 3 anos naquela época, e a categoria profissional foi em 86 e 87. É verdade. Então, assim também na era saúde. Era um passatempo, na verdade, né? Não era considerado... Era uma coisa de vagabundo, claro, tá? Mas existiam pessoas que amavam aquilo que faziam, bons nadadores, bons capoeiristas, né? Boas pessoas, sei lá, enfim. Eu era um deles, né? Junto com um grupão. Depois, quando isso se tornou esporte, para nós foi uma boa. Porque a gente tinha nome. Negrelli era um cara, outro, entendeu? Esses caras, né? Pelé se formou na faculdade, não é? A gente tinha essa linha, né? Esses caras que eram já olímpicos, né? Então a gente vem também com esse título. Mas quando se organiza o esporte, depois você transcende o esporte para alguma coisa de benefícios para outras pessoas. Usar o seu nome para isso foi uma intuição, não foi alguém que falou, foi uma intuição, olha... Vamos aí. E essa questão de que, por exemplo, eu não acerto o ângulo da bola. Eu chuto uma vez, 2, 3, desisto. Não. O cara que é inconformista chuta 10 mil vezes até que acerta. Sim. Eu sou assim. Não desiste, né? E aí no futuro, o que eu penso no futuro? A expansão depende. Se quiser me dar raia para eu voar, eu vou voar. Mas já provou, né? Já tá provou tudo bem. que voa. Deixa eu patinar, eu vou alto, né? Vou alto. Eu vou alto, porque ainda tenho saúde e tenho muita capacidade criativa. Dúvida. Que essa é uma fala. Sem criatividade a gente não vai em lugar nenhum. E a gente está aí, né, não forçando, mas
vamos falar assim, é uma tensão, quer vir, vem pra valer, porque eu tô lá. Entendeu? Cisco, a gente tá no finalzinho aqui. Não. Sim! Não. Mas a gente tem mais 4, 5 episódios com você, fica tranquilo. Não, eu amo falar. A gente estava falando sobre, a Tati perguntou quantas pessoas você já impactou. E eu sei que a gente tem uma camiseta, é essa não? Eu sei. Não é essa, mas tem uma que tem 500 mais, que eu sei. Tem, vai sair agora. A gente tem, então, mais de 500 vidas hoje na escola? No posto 2, 500 e... Na verdade, 570. São 540 alunos que fizeram até maio, né? Agora abre novamente inscrições, mas nós atendemos nas 2 escolas quase 1.000 pessoas. Bastante. Você não tem nem ideia quantas pessoas A estimativa, estimativa são de 40 a 50 mil pessoas. Que já passaram pela que formação, tiveram oportunidade. A experiência. Tá. Ou, por exemplo, tem alunos que estão há mais de 20 anos. Que continuam. Sim. E outras passaram em algum momento. Qual era a ideia? Fica 6 meses e vai embora. Eu falei, não posso fazer isso. O Val não teria oportunidade se tivesse feito isso. O Rafa não teria oportunidade de ficar... Então, como eu vou limitar? Não. Vem. Por isso que a escola... Cisco, mas não cabe... Cabe sim, vem. Replanejar a escola depende de um pouco. Não é uma coisa de louco. Você tem que ter experiência e saber que é possível fazer. Né? Então, assim, a minha aula de terça-feira tenho 170 pessoas inscritas. Ontem tinha 80. Cisco tá louco, pôs 100 pessoas na água com 50 anos mais. Não, tô louco. É a mesma coisa o podcast. Você quer fazer um podcast com 10, com qualidade? Começa com 1. Esse 1 é fera, deixa lá. Eu. Brincadeira. Vocês 2 começaram com 1 e depois tem 2. Amanhã vocês vão ter 3. Assim começa assim. Foi assim também para você construir. Vem para cá, agora você tem autonomia. Vem para cá. Assim você constrói um mundo, né? Agora você não pode chegar e falar, joga todo mundo lá. Não, é assim. Aí você pouco a pouco vai entendendo os benefícios que você falou. Sim. No caso dos 50 mais, espetacular. Porque eles estavam sós. Perderam seus parentes, sei lá o que, estavam só. E a solidão e a depressão no mundo, a estatística é morte por solidão. Tristeza. Lá eles se encontraram. E não tem restrição, né? Se eu tiver sequelada de AVC, se eu tiver um problema, uma síndrome, Entende? se eu for autista, e se eu quiser... Não, existem situações que são ocultas, não é? Ocultas. O professor, no meu caso, eu tento entender de onde vem esse processo e aonde eu vou colocar. Lá no posto 2, algumas pessoas com patologia, vamos falar assim, uma deficiência, algum tipo de estresse pós-traumático, mas é oculto. Tá, vamos lá. O cara foi sequestrado, foi assaltado, pânico, seja lá o que lá. Não vou levar para a escola do posto 3, talvez eu inclua ali, em algum momento comigo. Eu tenho 50 mais, eu tenho alguns jovens que têm, por exemplo, foram de orfanatos, sequestrados por tráficos, com algum tipo de mentalidade suicida. E o convívio social, nesse momento, durante uma fase, é super importante com pessoas que agora passaram por um processo. Pessoas que estavam só com câncer, gente com câncer está lá, e melhoraram porque melhorou a qualidade funcional da célula, porque os benefícios da felicidade, junto com o convívio, gente que apoia, vem, abraça, toca e dança e vamos. Isso é benefício. Na escola de deficiência é diferente porque ele já a abordagem é diferente, porque quem faz a captação dessa informação é o terapeuta. E é fundamental ele na minha equipe. Porque ele tem toda essa abordagem daqui, ele processa. No posto 2 é comigo mesmo, 50 mais, está na minha mão e eu defino como eu vou fazer. E é muito legal, porque o que a gente fez, para voltar no que trouxe saúde para essas pessoas, porque o foco lá agora é 50 mais. Como é que a gente entende uma pessoa acima de 50 anos? A sociedade entende. Vamos pôr o celular, tem que fazer, dane-se, não é? Então, assim, não tem tempo, é rápido, tudo muito rápido, as pessoas não estão nessa. Estão lá no old school, lá atrás. Então, eu processei uma aula diferente. Eles chegam de manhã, vão ter água só 8h30.
tem incenso, tem música do Cat Stevens, do Rolling Stone, rock and roll antigo. Outra vibe, cara. Eles se abraçam, eles entrar viram no um clima. clube. Eles dançam mesmo. Samba rock, qualquer coisa. Eles dançam, eles se abraçam, eles acostumaram a se abraçar, e sorriem que não chegam. Aí pegam, escolhem as pranchas devagarinho, vai caminhando pela areia. Faça um pequeno estímulo aonde vão. Se você falar assim, esses caras aquecem, não precisa fazer nada disso, vocês não aguentam mais essa chatice de não. Vamos se abraçar, faz um pouquinho, vai pra água. Ficam 1h30 na água, não querem sair. Depois eles saem, todo eufórico, eu ponho todo mundo sentado, escutando o mar, com os olhos fechados, respirando o ar marinho que eu te falei, depois de todos os benefícios da água marinha, porque tem, é salutar, e está na história da cidade, escutando o mar e agradecendo a vida, porque a vida é um milagre, é um presente. Privilégio. Isso é saúde para mim, hoje em dia. Tá? Então, assim, se você for a uma aula, vocês vão se encantar e falar assim, nossa, porque é mesmo, não é porque é uma aula minha, é uma aula da escola. É um processo diferente. É um processo diferente. 20. Eu também sou bom de convencer, viu? Eu também sou bom de convencer. Então, assim, e aí, esse processo da aula, ela multiplicou, porque cada um que passa na praia, eu olho assim, mas o que é isso? Eu queria, vem. Mas, vem. Cisco, então, pra gente fechar de verdade agora. Não. Um convite Grava, para as tá pessoas gravando. ali, ó. Um convite para quem quiser conhecer a escola de surf. Bom, a escola de surf está no posto 2, está lá sempre, ela nunca vai sair. A minha aula é terça-feira, o convite é aberto. O posto 3 também, as escolas estão abertas de segunda a sexta. Né? A visita pode conhecer qualquer dia. E qualquer pessoa que queira fazer, talvez ligar para o 3251-9838 e se informar. As inscrições são em julho ou em fevereiro. É gratuito. Pode fazer uma aula experimental? Não. Não. Mas na minha aula pode. Pronto. Terça-feira. Aqui tudo pode. Aqui tudo pode. Tudo pode. Cisco, muito obrigada. Sucesso para você. E mais uma vez, parabéns por todo o seu aloha. trabalho. Muito obrigada. Aloha. Healthcast BR fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.